Buchinha. Buchinha. O nome dele é Luan. O nome dele era Buchinha. E foi, na verdade, foi num treino. Né? Isso. Mas, por exemplo, eu não falei nada de Jesus pro Buchinha. Nada de Jesus. E eu faço questão de falar isso porque eu gosto muito daquela frase que hoje é batida, né? Pregue o evangelho, se necessário, fale. Porque eu vejo muita gente hoje carregando os lábios de evangelho, de Jesus, da igreja, porque eu sou cristão, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, mas os comportamentos não condizendo. E isso mais atrapalha o avanço do reino do que contribui. E aí o que acontece? Então eu não falei nada, mas eu talvez agi naquele dia como talvez, espero eu, Cristo agiria. Foi um treino e eu tinha conversado, eu gosto sempre de conhecer, né, o entorno do atleta. E aí eu tinha conversado com o empresário dele, ele tinha me dado essa notícia que ele tinha engravidado o atleta, que a cabeça dele não estava boa. E eu vinha vendo que ele estava meio agressivo nos treinos, né? E né, era um sub-20 na época. E aí acontece que ele dá uma entrada num jogador que questiona ele dá um bico na bola para longe e sai correndo para dentro do vestiário. Eu largo o treino e saio correndo para dentro do vestiário e dou um grito pro meu preparador físico e falo, eu chamava Eduardo, o preparador físico, falo assim, o apelido era Foca. Falei, Foca, eu falo assim, pode tocar o treino que eu vou ficar aqui com o Buchinha. Aí entra no vestiário e fala assim, e aí o Buchinha tava bravo assim, sentado. Falei, o que tá acontecendo, Buchinha? Ele não falou comigo e tal. Eu falei assim, eu sei o que tá acontecendo, eu sei que você engravidou a sua namorada lá em Minas e você tá nervoso, você não sabe o que fazer com isso, não sabe lidar com isso. Quando eu falei isso, ele olha para mim com os olhos, eu dou um abraço nele. E aí nessa hora o Edu, que era o preparador físico, traz todo o time para dentro do vestiário, ali que era um vestiário à parte num campo, no Saco dos Limões lá em Florianópolis, e aí eu falo pro pessoal, falei, pessoal, olha, vocês não sabem, mas o Buchinha engravidou a guria, ele não tá sabendo lidar com isso, então é o seguinte, o treino não tem sentido se ele não voltar para lá. Falei, Buchinha, se você não voltar pro treino, eu não volto, eu vou ficar aqui contigo, então pode tocar o treino lá. Os caras, pô, sério, Buchinha, sério, aí vieram dar um abraço nele e tudo, né, foi um vestiário assim, muito legal. O Buchinha voltou pro treino, e eu vi que depois desse episódio, o próprio astral do grupo mudou muito, né? Então, foi essa circunstância, sabe? Eu pude amar o meu atleta, capaz de entender que ele era mais importante do que o treino, capaz de entender que naquele momento ele precisava mais do treinador com ele, ajudando ele a pensar melhor na vida dele ou outras coisas mais, ou lidar com as emoções que ele sentia, do que estar lá. E os outros atletas, ao verem isso, obviamente que também falaram, poxa, o cara se importa com o nosso colega, então ele se importa com a gente. E eu acho que isso é ser cristão. Isso é ser cristão. É você realmente praticar o amor, né? Eu acho que assim, eu tenho feito uma série num programa que a gente tem na igreja chamado Leitura Bíblica Dinâmica, né? É um outro podcast, mas cristão. E eu tenho feito uma série sobre discipulado. E eu falo que o discipulado é isso. O discipulado é o método que Jesus usa para avançar o reino dele aqui nessa terra. E aí então ele impacta 12 caras que impactam o resto do mundo, e até hoje nós estamos falando dele. E quando eu olho Cristo, eu olho um modelo a ser seguido nessa terra. Mas o modelo Cristo está muito longe. Eu não vivi no momento que ele viveu há 2000 anos. Mas ele discipulou alguém, que chegou para pessoas hoje, que eu olho como referências. Então eu acho que hoje a gente precisa disso. A gente precisa de... E discipulado para mim é isso, é tipo assim, pô... Se antes o verbo era o verbo, né? Era eterno, ele se fez carne, e ele é o amor, e daqui a pouco eu estou vendo o amor operando nessa terra, então eu estou vendo ele fisicamente. E aí eu creio que os discípulos foram impactados por isso, e hoje nós somos impactados. Então, a melhor maneira da gente impactar os nossos atletas, ou vocês aqui, os seus ouvintes, ou as pessoas que trabalham na área que trabalham, é vivendo o amor na prática, é realmente praticando o amor. Amor é dar limites. Amor não é só fazer, eu falo muito isso nas minhas pregações, eu falo assim, amor não é fazer o que as pessoas querem, amor é fazer o que elas precisam. E Deus me amou quando ele realmente me tratou com o que eu precisava, não me deu o que eu queria. Se eu pudesse olhar para trás, como diz em Romanos 8, né, quando ele me adota, se ele atendesse todas as minhas orações, eu estava lascado. Então, ele me deu o que eu precisava. E isso ele me amou. Então, amar hoje não é fazer a vontade dos outros o tempo todo. Amar hoje é dar limites. Amar hoje é servir. Amar hoje
é me colocar em segundo plano. Quando Jesus ele olha para o jovem rico, e tem as duas versões em Lucas, né, e em Mateus, né, 18 e Lucas 19, Lucas 18, Mateus 19, ele fala o seguinte: ele olhando o jovem rico o amou, dizendo, te falta uma coisa. Que muitas pessoas mal interpretam essa questão, mas o que ele quis dizer foi, teu coração ainda está pegado com o mundo. Se desfaz dele e me segue. E aí ele sai triste porque ele não conseguia desapegar das coisas do mundo para seguir Cristo. Então eu vejo que o amor é isso, sabe? Amar é o que é prioridade para mim. E quando eu amo a Deus acima de tudo, e o próximo como a mim mesmo, não é que eu não me ame. Aliás, eu acho que o homem é egoísta, né? O Dale Carnegie, que é um escritor de gestão de pessoas, não é cristão, mas ele fala que nós somos egos ambulantes. Então a gente vai sempre pensar na gente em primeiro lugar, o tempo todo, né? Hoje há um forte tentativa dos livros de autoajuda dizendo, se ame mais, pense em você mais, seja cada vez mais, né, você. Enquanto que eu prefiro a ajuda do alto, né? Que é realmente você crer que é o Senhor que guia. E aí eu falo assim, não, eu amo quando o outro é mais importante que eu. Quando eu sirvo o outro e não quero que o outro me sirva, né? Eu amo quando o meu número de seguidores, ele não é o importante. Quando o tamanho da minha igreja não é importante. Quando a minha fama não é o mais importante. Quando que Cristo avança através de mim. Então eu vejo que hoje tem muitos líderes e discipuladores que querem usar as pessoas para eles crescerem. Enquanto que o mais importante é o líder servir o seu discípulo, como Cristo lavou os pés. Vocês não entendem hoje o que eu estou fazendo, meus discípulos. E não entendiam mesmo. Porque quando Jesus foi pego, todos saíram fora. Pedro negou 3 vezes. Desertaram. Mas eu costumo dizer que, para mim, é uma das maiores provas para mim que Jesus ressuscitou, e uma prova para mim lógica, racional, é de que para pensar. Aqueles caras ficaram 3 anos com Jesus. 3 anos. E depois de 3 anos seguindo o cara, vendo ele fazer milagre, vendo ele ressuscitar pessoas, vendo ele fazer de tudo. Esses caras estavam discutindo quem era o maior, quem era o mais importante. Esses caras estavam discutindo, sai fora criançada. Esses caras estavam fazendo tudo. E Jesus falava, meu Deus, eles não entendem ainda. Mas vocês vão entender. E Jesus dizia, eu vou ressuscitar, mas eles não entendiam. Porque na cabeça dos discípulos, como na cabeça de muitos de nós cristãos que estamos tempo na igreja, e a gente leva tempo às vezes para entender isso, a gente acha que o reino está aqui, que o reino é desse mundo. E os discípulos achavam o quê? Como a maioria dos judeus, que o Messias viria para destronar o Império Romano. Era essa a expectativa, e aquele seriado The Chosen mostra bem isso. Então, a expectativa do povo judeu e a expectativa daqueles que seguiam Cristo era, estamos seguindo o general fera que vai destronar Roma, o imperador, e vamos para estar perto desse cara, porque quando esse cara reinar, nós estamos na corte. Sim. E, de repente, aquele rei deles está no madeiro, crucificado, apanhando. E aqueles caras fazem o quê? Vão para Emaús, sendo que Jesus tinha dito, ficai, né, até que do alto sejais revestidos. Ficar em Jerusalém, negado, desertado, abandonado. E o que acontece? Que 40 dias depois, eles estão reunidos lá em Atos 2. Jesus fica ressuscitado 40 dias, visitando os discípulos. O que acontece com esses caras? Que 40 dias depois, a vida deles é tão impactada, que eles começam então a dar a vida pelo evangelho, pelo reino de Deus. Então, Pedro é crucificado de cabeça para baixo, Tiago é decapitado, boa parte deles são enforcados, dos 12 discípulos, 11 foram mártires. Para pensar de maneira lógica. O cara está na cruz, todo mundo abandona. Depois de um determinado período de tempo, essa galera começa a se tornar radical a ponto de entregar a própria vida, dor, enforcamento, decapitado, né, as cruzes lá no Coliseu pegando fogo e tudo. O que aconteceu? O que aconteceu? Por que eles mudaram de forma tão radical? Então, para mim, um pensamento lógico de eles viram Cristo ressuscitado. Porque se eles não tivessem visto Cristo ressuscitado, eles não teriam a convicção de que esse mundo realmente é passageiro, que aquela dor seria passageira, como Paulo fala em Romanos 8. Então, concluindo aqui, eu acho que é isso que nós temos que levar para as pessoas. Ao invés de ficar levando
doutrinas, regrinhas que são periféricas, não é o centro do evangelho, né? E cada um nas suas áreas. Eu tento fazer isso no futebol através das minhas ações, como eu trato o árbitro, como eles vêm tratar minha esposa, os meus filhos, como eles vêm, eu me cobro por isso, né? Então, mais do que falar de Jesus através do futebol, falando de Bíblia, versículo, citar, eu digo, olha, espero que eu viva, né, e que vocês entendam que nós, como igreja, eu estou falando da eclésia, independente de denominação, a igreja una que Cristo vem resgatar, a noiva, nós temos que entender que nós somos a Bíblia que as pessoas que não acreditam em Deus leem. Nós somos essa Bíblia. Eles não vão ler a Bíblia. Eles vão ficar curiosos quando eles lerem as nossas ações, nossos comportamentos, as nossas vidas. Então, mais do que eu falar aqui no podcast, são os meus atletas, as pessoas que conhecem a minha vida, né? E sabem o quanto eu sou falho, o quanto eu erro, o quanto eu vacilo, mas eu acho que é essa maneira que a gente vai fazer com que o reino avance e não prometendo para eles vitórias, títulos, troféus. Deus vai estar aqui para te servir, você é o mais importante do mundo. Então, a mensagem é, cara, se você não conseguir negar a si mesmo, se você não conseguir tomar cruz, se você não conseguir largar todo esse mundo, você não vai conseguir ser meu discípulo. Essa é a mensagem que Cristo deixou. Mas a mensagem que hoje muitos de nós estamos enviando é: olha, Deus vai estar para te servir, tá? O que você quer? Qual que é o menu que você quer? Né? É um iFood gospel, é uma coisa que eu vou orar, vou esfregar a lâmpada e Deus vai te servir. Você quer o quê? Caneta de ouro? Você quer chuteira de ouro? Você quer título? Você quer dinheiro? Você quer contrato? Peraí que eu vou chamar um profeta aqui, ele vai chegar aqui com alguma coisa para você. E eu acho que é isso que a gente tem, que é o seguinte, ao invés de... e aí, desculpa até me alongar, mas eu costumo até dizer o seguinte, o treinamento para você ver uma nota falsa, do pessoal que faz isso no banco, não é descobrindo as falsidades das notas falsas. É treinando muito bem a pessoa para identificar a nota verdadeira. Porque quando você vira falsa, você sabe na hora. Sim. Então eu costumo dizer isso. Não gasta energia dizendo para as pessoas o que os outros estão fazendo de errado. Só gasta energia no cerne do evangelho, que é Cristo, que é o arrependimento, que são as 4 leis espirituais, que é realmente a necessidade em Cristo, o porquê que Cristo veio ao mundo e tudo mais. Porque se a gente treinar os nossos discípulos, se a gente discipular, se a gente levar o reino através das nossas ações, mais do que as nossas falas, né? Realmente o mundo vai perceber a nota verdadeira e a nota falsa. Mas infelizmente a gente está fazendo como talvez Pedro fez com a orelha de Malco, cortando a orelha do Malco, e Jesus tem que pegar, grudar a orelha e dizer: não, Pedro, você não entendeu. Não é isso, cara. Então aí são pessoas com espada, com arma, com tudo indo para brigar com o mundo, entendeu? E ao invés de levar o amor que Cristo levou, como um cordeiro silencioso na cruz, negando, mas pregando o amor através das suas ações, né? Mas também tendo palavras pesadas, né? João 6 fala, é o seguinte, pessoal, essa aqui é o reino. Pô, palavra dura Jesus está nos trazendo. Vocês querem com a multidão? Vocês querem seguir a multidão? Eu não estou preocupado com multidões. Entendeu? Se vocês... E aí é onde ele fala. Se vocês não negarem a si mesmos, se vocês não deixarem as coisas, não estão prontos para ser meus discípulos. Eu não estou preocupado em agradar a todo mundo. Então, a palavra é dura, né? E aqueles que vêm, nós precisamos amar. Mas nós precisamos viver como Cristo, viver como Paulo, viver como grandes homens que nos mostram a nota verdadeira. E não ficar combatendo nota falsa e tiroteio na internet sobre doutrinas e outras coisas secundárias. Então, para mim, é dessa maneira que eu procuro evangelizar através do futebol.